Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o papo é sobre um algoritmo que parece básico, mas olha, é super importante em machine learning. O K-vizinhos mais próximos, o famoso KNN. A gente está com um material técnico aqui, um PDF, que vai ajudar a gente a entender melhor como ele funciona por dentro. E a ideia é essa: sacar o que é o KNN, como ele serve tanto para classificar coisas quanto para prever números, sabe? E também, quais são as manhas dele, os cuidados que tem que ter. Então, bora lá. Para começar, assim, o KNN é essa ferramenta meio dois em um, né? Classificação e regressão. E para ele rodar, a gente precisa de algumas coisinhas. O número K, quantos vizinhos a gente vai olhar, o dado que a gente quer analisar, né? E, claro, um monte de exemplos que a gente já conhece, já classificados ou com valor. O tal do conjunto de treinamento. O material até fala que precisa ter pelo menos K exemplos para a coisa funcionar. Exato. E o resultado que o KNN dá, bom, depende muito do que você quer fazer. Se for classificação, a meta é descobrir a classe, a categoria de um dado novo. Como? Ele vai lá no treino, acha os K dados mais parecidos, os vizinhos mesmo, aí rola tipo uma eleição, sabe? A classe que mais aparece entre esses K vizinhos ganha. É a classe do novo dado. Uma eleição, gostei. Bem democrático. Pois é. E tem um caso mais simples ainda. Se o K for 1, não tem nem eleição. O dado novo só copia a classe do vizinho mais próximo dele. Direto ao ponto. Faz sentido para classificação. Mas e quando não é categoria? Quando a gente quer prever um número, tipo um valor? Como o KNN lida com isso, na regressão? Ótima pergunta. Porque aí a lógica final muda um pouquinho. Mas a base de achar vizinhos, essa continua igualzinha. Na regressão, a gente não quer uma classe, né? A gente quer um valor contínuo. Preço de casa, temperatura, essas coisas. O KNN faz isso achando os mesmos K vizinhos, mais próximos, só que em vez de contar a classe, ele olha o valor numérico de cada vizinho. E o valor que ele vai prever para o dado novo, geralmente, é a média dos valores desses K vizinhos. Mas, um detalhe importante que o material cita. Muitas vezes não é uma média simples, é uma média ponderada. Média ponderada. Quer dizer que nem todo vizinho tem o mesmo peso. Tipo, uns importam mais que os outros? Exatamente isso. Na média ponderada, os vizinhos que estão assim colados no ponto que a gente quer prever, esses têm mais influência no resultado final. Os que estão um pouquinho mais longe, mesmo sendo um dos K, pesam menos. Normalmente o peso é o inverso da distância. Quanto mais perto, maior o peso. Faz sentido, né? Os exemplos mais parecidos devem contar mais para a previsão. Entendi. A proximidade é a chave para tudo, então. Mas, na prática, como que o algoritmo faz isso? Quais são os passos? Para classificar um dado novo, por exemplo. O material detalha isso? Detalha sim. Tem um passo a passo bem claro. Vamos ver. Primeiro, claro, ele recebe o dado novo, aquele que a gente não sabe a classe ainda. Segundo passo, e esse é crucial, medir a distância, a proximidade desse dado novo com todos os dados do conjunto de treinamento. É aqui que entra a tal da métrica de distância. Ah, métrica de distância. E escolher essa métrica faz muita diferença ou é tudo mais ou menos igual? Faz toda a diferença. O material até menciona algumas, tipo a euclidiana, que é a distância reta, né? A que a gente pensa primeiro. Mas tem a Manhattan também, que é como andar em quarteirões, somando os lados, e a Minkowski, que generaliza as duas. A escolha certa depende muito dos dados do problema. Se é dado geográfico, pode ser uma, se é texto, talvez outra. Tem que pensar nisso. Certo. Então calculou as distâncias usando a métrica escolhida. E aí? Bom, aí o terceiro passo é ordenar os dados do treino do mais próximo para o mais distante em relação a esse dado novo. Quarto, ele pega os K primeiros dessa lista, os K vizinhos mais próximos. O K a gente já definiu antes, né? Quinto, ele olha a classe de cada um desses K vizinhos que ele selecionou. Sexto, conta
quantas vezes cada classe aparece ali naquele grupinho de K. E sétimo, finalmente, a classe que apareceu mais vezes, a moda, é a escolhida, o dado novo ganha essa etiqueta. É aqui que a coisa fica muito interessante, porque o material que a gente está vendo tem um exemplo visual ótimo. Tem lá um pontinho. Se a gente usa K igual a 3, olha só, os 3 mais perto, a votação da classe B. Mas, para o mesmo ponto, se a gente aumenta para K igual a 6, consulta 6 vizinhos, a maioria muda e ele vira classe A. Isso. Isso mostra na cara como escolher o K não é um detalhezinho, muda tudo. Precisamente. A escolha do K define o quão local ou global vai ser a decisão. Um K pequeno deixa a decisão super sensível ali na vizinhança imediata. Pode criar umas fronteiras de decisão meio malucas, talvez até seguindo o ruído. Já um K grande olha mais longe, né? Suaviza essas fronteiras, deixa a decisão mais estável, só que aí pode acabar ignorando os padrões locais importantes. É fascinante ver como a fronteira entre as classes muda só de mexer no K. É tipo ajustar o foco de uma câmera. Isso, perfeito. Ajustar o foco. Ora mais detalhe, ora mais visão geral. Gostei da analogia. E para regressão, para prever o valor, os passos são parecidos com esses da classificação? São. Também detalha os passos para regressão com KNN. Primeiro, de novo, calcular a distância do objeto novo para todos os exemplos do treino, usando a métrica escolhida. Segundo, ordenar os exemplos do treino por essa distância, do mais perto para o mais longe. Terceiro, e aqui tem um ponto que o material destaca bem, achar um K ótimo. E como faz isso? Geralmente se usa validação cruzada. Validação cruzada. Ouvi falar. Como funciona isso na prática, para achar o K ideal aqui? É uma técnica bem esperta para ver como o modelo se sai e ajustar parâmetros como o K. Basicamente, você divide o seu treino em várias partes, vários folds. Aí você treina o modelo usando algumas partes e testa na parte que ficou de fora. E repete isso várias vezes, trocando quem é treino e quem é teste. Para o KNN, a gente testaria vários casos diferentes nesse processo. O objetivo, como o material fala, é achar o K que dá o menor erro médio, tipo o erro médio quadrático, o MSE. Ele mede o quanto as previsões erraram em relação aos valores reais, na média, nesses testes da validação cruzada. É uma forma de ver qual K parece que vai funcionar melhor com dados novos, sem gastar um conjunto de testes separado logo de cara. Entendi. Então, a gente usa essa validação cruzada para escolher o K que, na média ali dos testes, errou menos. E depois que achou esse K bom? Aí vem o quarto passo. Calcular a previsão final, que é o que a gente falou, né? Calcular a média dos valores dos K vizinhos mais próximos. E quase sempre usando aquela média ponderada, onde os vizinhos mais pertinho têm mais voz na decisão final. Além de como ele funciona, o material também fala de umas características próprias do KNN, né? Diz que ele é não paramétrico e preguiçoso, lazy. O que significa isso? São duas características que definem bem o KNN. Não paramétrico quer dizer que ele não assume que os dados seguem um formato específico, tipo uma curva normal, sabe? Ou que a relação entre as variáveis é uma linha reta bonitinha com parâmetros fixos. Não. A estrutura do modelo KNN vem direto dos dados de treino. Se tiver mais dados, o modelo pode ficar mais complexo. Ele se adapta aos dados que ele vê. Ok, ele não força os dados numa caixinha pré-definida. E o preguiçoso? Ele deixa para fazer tudo na hora H. É exatamente isso. Boa analogia. Preguiçoso ao lazy learning. É isso aí. O KNN não gasta tempo construindo um modelo antes, numa fase de treino pesada. Diferente de outros algoritmos que ficam lá aprendendo, gerando regras ou uma função, o KNN basicamente espera. Todo o trabalho pesado, que é calcular distância, achar vizinho, votar, fazer média, ele só faz quando chega um dado novo pedindo uma classificação ou uma previsão. Isso deve ter consequências grandes, né? Se ele não aprende antes. Quais as vantagens e desvantagens? Tem sim, é um trade-off bem claro. A vantagem é que o treino é super rápido.
É basicamente só guardar os dados, pronto. Não tem otimização demorada e se chegar dado novo para o treino é fácil adicionar, não precisa treinar tudo de novo. A desvantagem está na hora de usar, na predição. Classificar ou prever para cada dado novo pode ser lento e custoso, principalmente se o treino for gigante, porque ele tem que comparar o dado novo com todo mundo lá do treino, ou com muita gente. Isso conecta com o que o material diz sobre precisar de uma análise posterior mais apurada e a fase de teste e validação poder ser lenta. O esforço vai todo para a hora da consulta. É o contrário dos modelos que treinam muito antes para serem rápidos na hora de prever. Faz todo sentido, um perfil de custo bem diferente. A gente já falou bastante da importância do K e até de como usar a validação cruzada para achar um bom valor. O material entra mais a fundo nesse dilema de escolher o K. Entra sim. Ele detalha aquele trade-off famoso entre viés e variância, que está bem no coração dessa escolha do K. Se você usa um K muito baixo, tipo K igual a 1, o modelo fica super flexível, ele gruda nos dados de treino, até no ruído, nos outliers. Isso quer dizer que ele tem baixo viés, acerta bem o treino, mas tem alta variância. Qualquer mudancinha nos dados de treino pode bagunçar muito a fronteira de decisão e as previsões para dados novos. Fica instável. E o contrário, um K muito alto. O efeito oposto. Com um K alto, você considera muitos vizinhos, a decisão fica mais suave, menos refém de um ponto ou outro com ruído. Isso diminui a variância, deixa o modelo mais estável. Só que aí aumenta o risco de viés. O modelo pode ficar genérico demais, sabe? Perde a capacidade de pegar padrões locais mais complexos. Pode acabar subajustando, que a gente chama, o underfitting. E claro, como a gente falou, K grande pesa mais no bolso computacional na hora da predição. Então é essa busca pelo meio termo, né? Nem tão específico que só serve para o treino, nem tão geral que não aprende nada. E que caiba no processamento. Um ajuste fino mesmo. Exatamente. É um dos hiperparâmetros-chave para otimizar no KNN. O material até dá uma dica prática para classificação. Usar K ímpar, tipo 3, 5, 7. Ah, por quê? Para evitar empate. Simples assim. Imagina um problema com duas classes, você usa K igual a 4. Pode dar 2 vizinhos de cada classe. E aí? Com K ímpar, sempre vai ter uma maioria. Não tem empate na votação. Boa. Uma dica simples, mas que resolve um problema prático. Fora a métrica de distância e o K, tem mais alguma coisa importante que o material alerta para a gente usar bem o KNN? Tem sim, 2 coisas bem relevantes. E as 2 têm a ver com preparar os dados antes, o pré-processamento, que para o KNN, olha, é fundamental. A primeira é que ele é muito sensível à escala dos atributos. Escala? Como assim escala? Imagina ter dados de clientes com idade, sei lá, de 20 a 70 e renda anual de 30 mil a 500 mil. Se você calcular a distância direto, a diferença na renda, que tem números muito maiores, vai mandar em tudo. Uma diferença de 10 anos na idade quase não vai fazer cócegas perto de uma diferença de 10 mil na renda, entende? É como comparar metro com quilômetro na mesma conta. O quilômetro sempre vai pesar mais. O KNN sofre muito com isso porque ele só olha a distância. Nossa, entendi. Quer dizer que um atributo com um número grande parece mais importante para o KNN só por ser grande, mesmo que não seja? E como resolve isso? A solução clássica, e aqui é essencial mesmo, é normalizar ou padronizar os dados antes de jogar no KNN. Tem várias formas de fazer, mas a ideia é botar tudo numa escala parecida. Por exemplo, transformar tudo para ficar entre 0 e 1, ou fazer T-média 0 e desvio padrão 1. Isso garante que todo atributo contribua para a distância de um jeito mais justo, baseado na sua variação, não no tamanho do número. Certo. Normalizar para nivelar o campo de jogo. Faz todo sentido. E a segunda coisa importante que você mencionou? A segunda é a tal da maldição da dimensionalidade. O KNN, apesar de simples, costuma ter problemas quando tem muitos atributos, muitas dimensões nos dados. Conforme o número de dimensões aumenta, o espaço fica gigante e meio vazio. Os pontos ficam todos muito longe uns dos outros.
E a diferença entre a distância para o vizinho mais próximo e para os outros vizinhos mais distantes começa a diminuir. A ideia de vizinhança próxima perde um pouco a força, sabe? Parece que está todo mundo longe igual. Que estranho isso. A gente pensa que mais dimensão, mais informação é sempre melhor. Nem sempre, viu? Principalmente para algoritmos que dependem de distância, como o KNN. Com muitas dimensões, o desempenho dele pode cair bastante. Por isso, o material recomenda pensar em usar técnicas de redução de dimensionalidade antes, principalmente se tivermos dezenas, centenas de atributos. O exemplo que ele dá é o PCA, Principal Component Analysis. PCA. O que ele faz, basicamente, para ajudar aqui? O PCA tenta achar um jeito de representar os dados com menos dimensões, mas pretende o mínimo de informação importante, o mínimo da variância original. Ele cria uns eixos novos das componentes principais que capturam a maior parte da essência dos dados. Projetando dados nesse espaço menor, antes de usar o KNN, a gente pode fugir um pouco da maldição da dimensionalidade, talvez até melhorar o resultado e diminuir o custo de achar os vizinhos. É um jeito de focar no que realmente importa nos dados. Ok, então, fechando o nosso papo, a gente destrinchou o KNN, esse algoritmo que age meio como um detetive de vizinhança. Ele classifica ou prevê olhando os K-caras mais parecidos num conjunto que a gente já conhece. Vimos como ele faz isso para classificação, com votação, e para regressão, com média geralmente ponderada. Falamos muito sobre como escolher o K é crucial e delicado. Entendemos por que chamam ele de preguiçoso, só trabalha na hora, e não paramétrico, ele se molda aos dados. E, super importante, vimos que tem que ter cuidado com a escala dos dados, normalizando e talvez reduzir as dimensões para ele funcionar melhor. Exato. E se a gente olhar o cenário maior de Machine Learning, o KNN tem um papel interessante. Justamente por ser simples de entender e implementar, ele serve muito como um benchmark, sabe, um ponto de partida. A gente usa ele para ter uma ideia do quão difícil é um problema e para comparar com algoritmos mais complexos. Se um modelo super complicado não ganha de um KNN bem ajustadinho, será que vale a pena a complicação toda? Mas, como a gente viu, essa simplicidade engana. O sucesso dele na prática depende demais das nossas escolhas. O K, a métrica de distância e talvez o principal, o carinho com o pré-processamento e normalização, lidar com a dimensionalidade. É um belo exemplo de como a teoria simples encontra a complexidade do mundo real. Isso deixa a gente com uma provocação final, né? Falamos de usar validação cruzada para achar um K que funcione bem numa parte dos dados. Mas o KNN é sensível a tanta coisa. K, métrica, escala, ruído, dimensões. Quando a gente pega um problema novo, totalmente do zero, como que a gente pode escolher tudo isso? K, métrica, pré-processamento, de um jeito que dê confiança. Confiança de que o modelo não só ficou bom naquele teste específico, mas que ele realmente aprendeu algo que vai funcionar para dados futuros, dados que ele nunca viu. Como a gente garante que o modelo vai generalizar bem? Fica aí a reflexão sobre esse desafio constante que é a generalização em aprendizado de máquina.